Você acredita que existe gente que joga fora um diamante achando que é só uma pedra qualquer? Pois é, meu amigo, essa é exatamente a história que vou contar para vocês hoje. Uma história que vai te deixar de queixo caído e te fazer repensar tudo sobre julgamentos precipitados. Imagina só a cena. Uma mulher grávida de 6 meses, vulnerável, apaixonada, sendo literalmente jogada na rua numa noite de tempestade pelo próprio marido. Ele achava que estava se livrando de um peso morto. Mal sabia que estava descartando a herdeira de uma fortuna bilionária. Essa é a história de como a dor pode nos destruir, ou nos transformar em algo que nossos algozes nunca estarão preparados para enfrentar. Eve Sullivan nunca imaginou que seu casamento dos sonhos se transformaria num pesadelo real. Ela estava grávida, emocionalmente frágil, se agarrando na promessa de um amor eterno. Mas numa noite tempestuosa, Aiden Winters, seu marido, a expulsou de casa como se ela fosse lixo, estilhaçando seu mundo num instante brutal. O que esse cara não fazia a menor ideia era que aquela mulher quietinha, que ele considerava uma pérrapado, era na verdade a única herdeira de um império bilionário. Com o coração despedaçado e um bebê a caminho, Eve fez uma promessa para si mesma. Ela ia se erguer novamente. E quando voltasse, seria para acertar as contas de um jeito que ninguém jamais esqueceria. Agora, vocês devem estar se perguntando, como assim uma bilionária vivia numa vida simples? Calma que eu explico tudo. Para o mundo exterior, Eve Sullivan parecia vir de origem humilde mesmo. Ela morava num apartamentinho simples no centro de Seattle, trabalhava meio período numa livraria aconchegante e fazia curso noturno numa faculdade comunitária. Seu jeito discreto e vida sem ostentação faziam com que as pessoas passassem despercebidas por ela, incluindo o próprio marido. Aiden nunca desconfiou que Eve vinha de família rica, muito menos da herança gigantesca que ela guardava em segredo. A poderosa família Lancaster tinha negócios pelo mundo todo. E enquanto o dia a dia da Eve parecia simples, o pai dela, Gregory Lancaster, sempre foi uma presença poderosa nos bastidores. Gregory era um investidor reconhecido mundialmente, dono de empresas de tecnologia, imobiliárias e conglomerados internacionais. Só que ele sempre foi afastado da Eve e da mãe dela por causa da obsessão dele por dinheiro e poder, uma ambição que acabou destruindo a família. A mãe da Eve, Eleanor Lancaster, escolheu criar a filha longe da futilidade da elite. As duas levavam uma vida tranquila, sem seguranças particulares nem eventos sociais pomposos, construindo um lar pacífico em Seattle. Enquanto Gregory expandia seu império pelo mundo, Eleanor e Eve viviam na simplicidade. Quando Eleanor morreu 3 anos antes, Eve ficou devastada e perdida. Ela herdou uma fortuna imensa, mas poucos no círculo próximo sabiam disso. Para honrar os desejos da mãe de ter uma vida com os pés no chão, Eve manteve sua verdadeira identidade e fortuna em segredo. Ela se movia com cautela, nunca ostentando riqueza ou status. Tudo o que queria era um gostinho de normalidade. E por um tempo, acreditou ter encontrado isso, até conhecer Aiden. Aiden trabalhava como vendedor numa concessionária de carros de categoria média no centro de Seattle. O charme dele era inegável, alto, com um andar confiante e um sorriso desarmente. Tinha uma presença magnética, conseguia conquistar qualquer pessoa sem esforço. Falava com uma segurança lisa, um homem que sabia vender não só carros, mas ilusões também. Quando Eve entrou na concessionária para comprar um carro usado, algo que ela podia ter pago à vista facilmente, escolheu manter sua realidade financeira escondida. Aiden ficou instantaneamente cativado pela beleza discreta dela. Para ele, ela era diferente de todas, modesta, misteriosa, sem ar de princesa mimada. Isso o intrigou profundamente. Eles começaram a namorar e, em 6 meses, se envolveram num romance avassalador que terminou num casamento rápido no cartório. Por um breve período, Eve sentiu como se estivesse vivendo um sonho. Acreditava genuinamente que Aiden a amava por quem ela era, não pelo que possuía ou poderia herdar um dia. Ela ria das piadas dele, admirava a ambição dele, se sentia protegida nos braços dele. Baixou a guarda de um jeito que nunca tinha feito antes, acreditando ter finalmente encontrado alguém que havia de verdade, não só sua linhagem. Quando descobriu que estava grávida, Aiden pareceu radiante, prometendo ser um provedor dedicado e pai presente. O salário dele não era lá essas coisas, mas ele tinha sonhos grandes, sempre falando sobre subir na carreira e fazer sucesso. Pintava cenários de férias futuras, casa maior, escolas particulares, promessas embrulhadas em charme mas construídas sobre o nada. Eve admirava a determinação dele e nem por um segundo considerou revelar sua verdadeira riqueza. Queria que o relacionamento fosse baseado em algo real. Mas depois que se casaram, a ilusão começou a rachar, devagar no início,
depois de uma vez só. Aiden começou a fazer comentários sarcásticos sobre Eve não trazer renda suficiente. Insistia para ela fazer horas extras na livraria e reclamava sem parar do aluguel e das despesas crescentes com o bebê. Enquanto isso, se esbanjava interno sob medida, jantares caros com colegas de trabalho e escapadas de fim de semana disfarçadas de networking. Os recibos contavam histórias que ele nunca explicava. Mas criticava a Eve por cada gasto pequeno, desde suplementos pré-natais até um docinho ocasional na cafeteria favorita dela. Pior ainda, começou a se afastar, não só emocionalmente, mas fisicamente também, chegando tarde em casa, evitando contato visual, dispensando as preocupações dela com comentários condescendentes. A tensão no apartamento apertado de um quarto foi engrossando conforme a gravidez progredia. Eve fez o possível para manter a paz. Fazia promessas para si mesma e para ele de que apoiaria as ambições dele não importasse o que acontecesse. Enquanto isso, aguentava enjoo matinal, fadiga esmagadora e um medo crescente do que o futuro reservava. Ela se convenceu de que tudo mudaria quando o bebê chegasse, que o amor os levaria adiante. Queria acreditar nele. Mas o homem que um dia admirou começou a se transformar num estranho a cada dia que passava. Lá no fundo, Eve sabia que Aiden estava virando alguém que ela não reconhecia. O ponto de ruptura chegou numa noite tempestuosa no 6º mês de gravidez dela. A chuva batia contra as janelas com força. Raios cortavam o céu e trovões balançavam a pequena sala de estar. Aiden chegou em casa tarde de um suposto jantar de negócios, fedendo a álcool, pior ainda, a perfume feminino. O coração da Eve despencou quando sentiu o cheiro de outra mulher nas roupas dele. A gravata estava torta e o cabelo normalmente impecável estava uma bagunça. "O que aconteceu com você?" perguntou Eve, a mão instintivamente descansando na barriga inchada. Se aproximou delicadamente, estendendo a mão para ajudar com o paletó encharcado. "Não me toca", Aiden retrucou, puxando o braço com força. "Você acha que é especial só porque tá grávida? Como se eu te devesse alguma coisa agora." "Aiden, não entendo", ela disse, os olhos enchendo de lágrimas. "Você deveria estar encontrando um cliente. Você cheira?" "Não começa, Eve", ele murmurou, apontando um dedo na direção dela. "Não tô com saco para suas lamúrias. Você tem ideia do quanto é constrangedor ser casado com alguém que mal consegue manter um emprego básico? Sabe como isso me faz parecer pros meus colegas?" Ela respirou tremula. "Aiden, somos parceiros. Tô fazendo o meu melhor. Vamos ter um bebê, lembra? Tô tentando economizar. Tô tentando te apoiar." "Economizar." Ele soltou uma risada amarga e sem humor, cambaleando em direção a ela. "Que dinheiro! E agora temos um bebê a caminho. Ótimo! Só mais uma boca para alimentar." Eve nunca o tinha visto assim, tão amargo, tão cheio de raiva. A crueldade dele atingiu como um soco no peito. "Aiden", ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "O que você tá dizendo? Você queria esse bebê. Me disse que estava feliz." Bem, talvez eu tenha mudado de ideia", ele debochou. "O que você fez por mim ultimamente? Hein? Não tô chegando a lugar nenhum. Preso nesse apartamento minúsculo, pagando todas as contas, e você nunca trouxe nada de verdade para a mesa." "Isso não é justo", ela disse, reunindo uma faísca de coragem que não sabia que tinha. "Nunca pedi uma vida luxuosa. Paguei minha parte das contas e do aluguel." De repente, Aiden atravessou correndo a sala. Pegou a mala dela do canto, abriu o armário e começou a enfiar as roupas dela dentro da mala. Eve ficou paralisada, horror e confusão rodopiando dentro dela. "Aiden, o que você tá fazendo?" "Acabou", ele disse friamente. "Sai da minha vida. Não aguento mais olhar para sua cara." "Por favor", ela implorou, a voz rachando. "Tô grávida. Precisamos conversar." Ele fechou o zíper da mala, jogou no chão com um baque alto, depois apontou para a porta. "Pega suas coisas e vaza. Já tenho problemas suficientes. Não preciso de uma grávida chorona e hormonal piorando as coisas." A cabeça da Eve girou. Sentia como se estivesse presa num pesadelo do qual não conseguia acordar. Fez uma última tentativa de convencê-lo, mas ele não quis escutar. Em vez disso, a empurrou com força em direção à porta da frente, ignorando o sofrimento óbvio dela. A respiração dela travou de descrença, a voz presa na garganta enquanto tentava implorar uma última vez, mas os olhos dele estavam frios, vazios. Numa tentativa desesperada de se proteger e proteger o bebê, Eve abraçou a barriga enquanto tropeçou para fora do apartamento sob a chuva implacável. A mala dela veio voando atrás,
caindo pesada na calçada molhada. O conteúdo se espalhou um pouco, espalhando um par de sapatinhos de bebê e um livro sobre maternidade meio lido na chuva. A porta bateu atrás dela com uma fúria que combinava com a tempestade rugindo no céu acima. Encharcada da cabeça aos pés, Ivy ficou tremendo na soleira, lágrimas se misturando com a chuva escorrendo pelo rosto. Era meio da noite, e ela estava traída, abandonada e aterrorizada. Raios iluminavam a rua em flashes erráticos, fazendo a cena parecer surreal, como se estivesse assistindo o pesadelo de outra pessoa. Não tinha para onde ir, ninguém, nada, exceto a vida que tinha tentado tanto deixar para trás em busca da normalidade. Trovões roncaram acima enquanto ela segurava a mala numa mão, a outra protetivamente sobre a barriga. Luto e fúria se agitaram dentro dela, mas através de tudo isso, uma nova determinação tomou conta. Não apenas sobrevivência, mas fogo. Um voto silencioso queimou no peito. Essa não seria o fim da história dela. Ela tinha tentado ser a esposa quieta e solidária, a mulher despretensiosa. E Aiden tinha jogado tudo isso na cara dela. Se ele soubesse quem ela realmente era. Se ele soubesse o poder que ela possuía. O poder que poderia convocar com apenas uma ligação. Ele pensou que ela era fraca. Mas fraqueza não vinha da bondade. Vinha da crueldade. E a crueldade dele acabará de custar tudo para ele. Mas naquele momento, Ivy não estava pensando em vingança. Só precisava sobreviver à noite. Virando as costas para o apartamento que um dia abrigou seus sonhos, entrou na tempestade. Cada gota de chuva bateu contra ela como uma pontuação final. Cada passo à frente parecia um rompimento com seu eu anterior, uma mulher suave endurecendo em tempo real. Um dia, Aiden se arrependeria de tudo o que tinha feito, disso ela tinha certeza. E quando chegasse a hora, estaria pronta, segurando as que ele nunca soube que existia. Depois que Aiden a expulsou, Ivy encontrou um refúgio temporário num pequeno motel na saída de Seattle. Pagou o quarto em dinheiro, grata por ter guardado um fundo de emergência modesto. A gravidez já estava aparecendo, mas sua aparência jovem ainda fazia estranhos questionarem se ela realmente estava prestes a ser mãe. Evitou contato visual com a recepcionista, não querendo piedade, não precisando dela. No silêncio do quarto do motel, a verdade da situação se assentou com clareza sufocante. Estava sozinha, grávida, com o coração partido, mas não estava falida e não estava sem poder. Na manhã seguinte cedo, pegou um número de telefone que raramente usava, um reservado para momentos como esse. A primeira ligação foi para a caixa postal, mas poucos minutos depois, o telefone tocou com uma ligação de volta. Uma voz distinta e ligeiramente frágil atendeu. Ivy, minha querida, é você. Era a voz de Harold E. Aston, um cavalheiro mais velho que serviu como advogado e confidente de confiança da mãe dela por décadas. Ele era uma das poucas pessoas que conhecia a verdadeira origem da Ivy. Sr. E. Aston, ela disse, a voz tremendo. Preciso da sua ajuda. Ele não fez perguntas, apenas veio. Chegou ao motel em 1 hora, o cabelo prateado capturando a luz do sol matinal, vestido num terno azul marinho perfeitamente passado. Apesar da hora matinal, Harold deu uma olhada solene na Ivy, preocupação profundamente gravada nas linhas do rosto envelhecido. Minha cara, disse baixinho. Ouvi rumores de que você se casou em segredo. Esperava que trouxesse felicidade, mas vejo agora que não trouxe. Ivy balançou a cabeça, novas lágrimas ameaçando derramar. Ele me jogou fora, Sr. E. Aston, disse, a voz rachando. Ele nem sabe quem eu realmente sou. Nunca contei sobre minha família, sobre a herança. Harold escutou pacientemente, concordando enquanto absorvia as palavras. Conhecia a Ivy desde pequena e honrou os desejos de Eleanor de manter o legado da Ivy oculto até ela estar verdadeiramente pronta para carregá-lo. Sinto muito, disse gentilmente, a voz grossa de empatia. O que você quer fazer agora? Ivy hesitou. Estava exausta. Os olhos inchados de chorar, o corpo pesado de estresse. Mas tinha que pensar no bebê. Preciso de um lugar para ficar, disse por fim. Acho que finalmente estou pronta para entrar na vida que minha mãe deixou para mim. Chega de se esconder. Harold deu um aceno solene. É seu direito de nascença, disse. Sua mãe queria que você tivesse liberdade. Liberdade para escolher seu próprio caminho. Ela nunca quis que a riqueza te definisse, nem queria você presa na sombra do legado. Mas agora você enfrentou a dureza do mundo sozinha. Talvez seja a hora de usar o que é seu. Ivy engoliu pesado, as palavras aterrissando fundo. Por tanto tempo, desejou uma vida tranquila, algo real, longe da extravagância que seu pai representava. Mas agora,
a realidade a empurrou para uma encruzilhada. Sim, disse, a voz firme. Estou pronta. Em poucas horas, Harold organizou para ela ser transferida discretamente para uma cobertura no centro de Seattle. A propriedade tinha pertencido à mãe dela, mas permaneceu intocada por anos. Ficava no alto da cidade num arranha-céu luxuoso, completo com janelas do chão ao teto, pisos de mármore e móveis elegantes e modernos. Era luxuoso, muito mais do que Ivy conhecera no apartamento modesto com Aiden. Quando entrou na sala espaçosa, os olhos percorreram as vistas panorâmicas do horizonte de Seattle, perdendo o fôlego. É demais, sussurrou. Harold se colocou ao lado dela, o tom gentil. Você é dona desse lugar, Ivy. Pode torná-lo tão simples ou grandioso quanto quiser. Mas o mais importante é que é um lar seguro, e você merece isso agora, especialmente com o bebê chegando. A mão dela instintivamente se moveu para a barriga. Lágrimas brotaram nos olhos novamente, não de tristeza dessa vez, mas puro alívio avassalador. Tinha um teto sobre a cabeça, um refúgio, um lugar onde ela e o bebê estariam seguros. Obrigada, Sr. Easton, sussurrou suavemente. Harold entregou um conjunto de chaves. Já mandei abastecer a geladeira. Posso arranjar uma governanta se quiser. E lembre-se, a propriedade Lancaster é extensa. Há fundos que podemos ativar sempre que estiver pronta. Ivy concordou, lembrando como a mãe sempre dizia. Dinheiro pode resolver problemas práticos, mas nunca questões do coração. E naquele momento, o coração dela estava despedaçado, mas suas necessidades imediatas como comida, abrigo e segurança estavam atendidas. Por enquanto, isso era suficiente. Durante os próximos dias, Ivy tentou se acostumar com o novo ambiente. Começou a mobiliar um quartinho como berçário, optando por tons suaves e neutros. Como ainda não sabia se estava tendo menino ou menina, se sentiu estranhamente deslocada navegando lojas como West Cocos Baby e boutiques na Capitol Hill, lugares onde poderia facilmente comprar qualquer coisa. Mas aquela humildade arraigada que a mãe nutriu nunca a deixou. Uma vez, parada no corredor de bebês, sobrecarregada por fileiras de roupinhas minúsculas e berços, quase desabou em lágrimas. A lembrança da traição de Aiden ainda se agarrava a ela como uma sombra. Então, numa manhã, Ivy recebeu uma visitante inesperada. Quando abriu a porta da cobertura, encontrou uma mulher parada ali num blazer elegante, bloco de notas na mão, com um fotógrafo a reboque. Ivy Sullivan, a mulher perguntou, sorrindo profissionalmente. Ou deveria dizer, Ivy Lancaster. Desculpe aparecer sem avisar, mas estivemos tentando falar com você sobre a mais recente aquisição corporativa do seu pai. Era Mallory Blake, repórter do Seattle Financial Ledger e antiga conhecida do pai dela, Gregory Lancaster. Claramente, a notícia se espalhou de que Ivy estava de volta ao círculo Lancaster. Também ouvimos rumores de que você pode estar entrando numa posição de liderança dentro do império empresarial Lancaster. Há verdade nisso. O estômago da Ivy se agitou. Não tinha nenhum interesse em falar com a imprensa. Não estou dando entrevistas, respondeu firmemente mas educadamente. E com isso, fechou a porta, ignorando a enxurrada de perguntas que se seguiu. Os negócios do pai nunca foram preocupação dela, ou assim sempre acreditou. Mas de alguma forma, só de ouvir o nome dele em conexão com sua vida causou inquietação. A ideia de vê-lo novamente, de ser puxada de volta para o mundo dele, fez seu pulso acelerar. Ainda assim, uma voz quieta dentro dela disse que não poderia evitar a questão para sempre. Naquela noite, Ivy enfrentou de frente, cara a cara com Harold na sala luxuosa da cobertura. Ivy tomou um pequeno gole de chá descafeinado, atenta ao bebê crescendo dentro dela. E quanto ao meu pai? Perguntou baixinho. Harold suspirou, colocando a xícara de chá com cuidado. Mantive ele informado sobre seu bem-estar com a permissão de sua mãe. Desde que ela faleceu, ele sabe que você se estabeleceu aqui na cobertura. Se ele escolhe procurar você, isso não posso prever. Ivy fechou os olhos, a lembrança do homem que um dia chamou de pai surgindo como uma fotografia desbotada. Ele fazia aparições fugazes durante a infância dela, chegando com presentes caros nos aniversários, oferecendo elogios vazios, só para desaparecer sem aviso. Ela nunca acreditou que ele realmente se importava com ela. Era sempre sobre aparências. Eventualmente, Eleanor cortou a conexão completamente, determinada a criar Ivy longe da influência dele. Agora, o destino poderia estar trazendo eles de volta à órbita um do outro. Nas semanas seguintes, Ivy começou a receber ligações de números desconhecidos, a maioria das quais recusou. Cartas seguiram, convites formais para funções da família Lancaster que não sabia que existiam.
O cenário social de Seattle começou a sussurrar. A filha muito afastada de Gregory Lancaster tinha voltado, grávida, e possivelmente pronta para assumir um papel importante na dinastia Lancaster. Mas Ivy não tinha interesse em galas de luxo ou atenção da mídia. O foco dela estava no bebê e em encontrar estabilidade emocional. Ainda assim, pensamentos sobre Aiden se infiltravam à noite como sombras sob a porta. Ele a tinha descartado, chamado ela de inútil. Não sabia o que ela tinha desistido por ele, como mascarou sua riqueza para que ele não se sentisse inadequado. E agora ela estava ali, morando numa cobertura cercada por recursos que ele nem conseguia imaginar. Se ele soubesse. Ela enchia os dias com livros sobre maternidade, exercícios pré-natais suaves e conversas privadas com Harold sobre o futuro. Numa tarde, enquanto a chuva batia suavemente contra as janelas, Harold pigarreou. Ivy, disse delicadamente, há mais uma questão que devemos abordar. O testamento da sua mãe. Agora que você está residindo numa das propriedades dela, é hora de repassar formalmente os próximos passos. Ivy concordou lentamente, o coração tremulando. Sim, claro. Harold se inclinou para a frente. Antes de falecer, sua mãe estabeleceu um fundo fiduciário para ser ativado no nascimento do seu primeiro filho. O bebê herdará uma parte substancial da propriedade Lancaster, o suficiente para garantir segurança por gerações. Ele pausou, depois acrescentou. Há também uma provisão. Você será guardiã e administradora da criança até que chegue à maioridade. Seu pai não pode contestar isso, Harold disse firmemente. Não sem enfrentar sérias consequências legais. Ivy sentiu um aperto no peito. O peso disso, a permanência, a proteção era quase demais para processar. Nunca tinha percebido completamente a profundidade da previsão da mãe. Então, está tudo garantido? Perguntou baixinho. Harold deu um sorriso tranquilizador. Sim, ninguém pode tirar isso de você ou do seu filho. Vocês dois estão protegidos. Protegidos. A palavra não apenas ecoou, a ancorou. Se enrolou ao redor das bordas irregulares de tudo pelo que tinha passado. Tinha poder agora, uma rede de segurança. Não era mais uma mulher vivendo de esperança e promessas quebradas. A mulher assustada e desesperada que um dia implorou para Aiden não ir embora tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma mãe, firme e determinada, decidida a defender seu filho e a si mesma. Jurou que Aiden nunca mais a faria se sentir pequena novamente. Ela não era a esposa pobre e desamparada que ele pensava que era. Nunca tinha sido. Ele apenas nunca olhou de perto o suficiente para ver a força fervendo sob seu silêncio. Conforme as semanas se estenderam em meses, Ivy ficou mais centrada em sua nova vida. Preparou-se para a chegada do bebê com foco silencioso, transformando lentamente a cobertura num espaço de conforto e calor. O som de música clássica suave muitas vezes enchia os cômodos, misturando com o zumbido rítmico de monitores de bebê e o farfalhar gentil de caixas de entrega marcadas algodão orgânico, cuidados premium não tóxicos. Às vezes se perguntava sobre Aiden. Talvez ele ainda estivesse preso no mesmo apartamento apertado, dirigindo o mesmo carro velho batido, ainda culpando ela por tudo. Ou talvez já tivesse seguido em frente para alguém que considerava mais glamourosa, alguém com dinheiro. A ironia doía. Ele não fazia ideia de que a mulher que descartou valia mais do que podia imaginar, e ainda menos ideia de que a criança da qual virou as costas herdaria uma fortuna além dos sonhos mais loucos dele. Na maioria das noites, Ivy tentava banir o pensamento de vingança. Tinha o bebê para pensar. Ainda assim, na quietude da noite, quando a cidade silenciava e sombras enchiam os cantos da mente, às vezes imaginava Aiden voltando um dia, implorando perdão, e ela de pé, altiva, inabalável, sem lágrimas, sem hesitação, apenas verdade. Talvez eu não vou ser tão rápida para dar perdão, pensava. Quando o 7º mês de gravidez se aproximou, Ivy começou a experimentar os desconfortos usuais, pés inchados, dor nas costas, noites inquietas. Mas junto com o esforço físico veio outra coisa: propósito, possibilidade. Começou a explorar quietamente ideias filantrópicas, lembrando da crença da mãe de que riqueza deveria ser usada para elevar outros. Uma ideia em particular ficou: uma biblioteca e centro de recursos para mães jovens, combinando seu amor pela vida toda por livros com sua crescente empatia por mulheres navegando gravidez e maternidade sozinhas. Parecia certo. Como uma continuação de algo que a mãe tinha começado, e ela estava agora pronta para levar adiante. Harold apoiou a ideia, mas a alertou. Você tem tempo, disse gentilmente. Foque na sua saúde primeiro. O resto vai se encaixar. Então, numa manhã fresca,
Ivy foi despertada de um sono inquieto pelo zumbido do interfone. Era a recepção lá embaixo. Um visitante chegou sem aviso. O coração dela disparou. Era Aiden ou pior, o pai dela. Ela arrastou os pés até o monitor, nervos à flor da pele. Apertou o botão. Sim, perguntou cautelosamente. É Natalie Green, senhorita Sullivan, o porteiro disse educadamente. Ela diz que é uma amiga antiga. O rosto da Ivy se iluminou. Natalie Green, claro, uma das poucas pessoas que conhecia fragmentos do passado complicado da Ivy. Tinham passado alguns verões do ensino médio juntas, fazendo voluntariado num programa de alfabetização do bairro. Natalie também sabia a verdade sobre a identidade da Ivy, mas nunca tinha traído sua confiança. Manda ela subir, por favor. Momentos depois, Natalie entrou na cobertura, olhos arregalados de espanto. Nossa, Ivy, respirou, admirando o ambiente elegante e luxuoso. Você não estava brincando sobre ter dinheiro sério na família. Ivy riu, bamboleando para dar um abraço gentil nela. Acredita em mim, se não fosse por, bem, tudo, eu ainda poderia estar naquele apartamento minúsculo. Ela levou Natalie para a sala de estar. As duas se acomodaram num sofá macio enquanto Natalie colocou uma pequena sacola de doces na mesa de centro. Imaginei que você poderia estar com vontade de algo doce, disse, sorrindo. Ivy serviu chá para as duas. Melhor, admitiu, descansando as mãos na barriga crescente. Estabelecida pelo menos, mas definitivamente não superei o Aiden. O sorriso da Natalie desapareceu. Ela ficou furiosa quando soube pela primeira vez o que Aiden tinha feito. Você teve alguma notícia dele? Perguntou suavemente. Nenhuma palavra, Ivy respondeu, tentando mascarar a dor que ainda vinha ao admitir isso. Na verdade, uma parte dela queria que Aiden ligasse, para se humilhar, para dizer que se arrependia de tudo. Outra parte temia que isso abrisse feridas que ainda estava tentando curar. Natalie se aproximou e colocou uma mão reconfortante no braço da Ivy. Você merece muito mais. E só para você saber, se precisar de ajuda com qualquer coisa, o bebê, mandados, ou só alguém para conversar, eu tô aqui. Tocada. Ivy sorriu através de olhos marejados. Obrigada. Na verdade, tem uma coisa. Tenho pensado em começar uma pequena fundação, um centro de recursos para mães jovens, um lugar onde possam encontrar orientação, cuidados pré-natais, aconselhamento, apoio profissional. Adoraria sua opinião. Os olhos da Natalie se iluminaram. Que ideia incrível! Tô dentro. Vamos começar a montar um plano. Depois que Natalie foi embora, Ivy sentiu uma nova sensação de energia. Pela primeira vez em semanas, estava ansiosa por algo além das ruínas do casamento fracassado. A próxima consulta pré-natal já estava marcada para a semana seguinte, e decidiu usar a viagem como oportunidade para explorar espaços potenciais para o centro. Mas no dia seguinte trouxe um choque inesperado. Houve uma batida na porta da cobertura, seguida por um rosto que não via há anos, Gregory Lancaster, seu pai. Ivy congelou, coração batendo forte no peito. Ele estava com uma postura rígida, cabelo grisalho, e o olhar confiante de um homem acostumado a comandar salas de reunião. O terno sob medida provavelmente custou milhares, e um relógio de ouro brilhava sob a luz do hall. Olá, Ivy, disse, a voz calma e medida. Posso entrar? Ela hesitou, mas então se afastou. Claro. Gregory entrou na cobertura, os olhos percorrendo o espaço com avaliação silenciosa. Vejo que se acomodou. Me acomodei, Ivy respondeu, cruzando os braços no peito. O Sr. Easton me ajudou a me estabelecer. Harold é um bom homem, Gregory disse enquanto se movia em direção à janela. Os olhos piscaram em direção à barriga dela, e pela primeira vez, uma suavidade fraca cruzou suas características normalmente afiadas. Você está carregando meu neto. A mão da Ivy instintivamente se moveu para o estômago. Uma mistura estranha de proteção e incerteza subiu dentro dela. Sim, estou. Os ombros de Gregory caíram ligeiramente enquanto respirou longamente. Sei que nunca fui o pai que você precisava, disse lentamente. Sua mãe e eu, bem, tivemos nossas diferenças, mas quero que saiba que o que você precisar, estou aqui. Ivy olhou para ele, emoções se agitando no peito. E o que exatamente você acha que preciso de você, pai? Ele pigarreou. Apoio financeiro, principalmente, conexões, proteção da mídia. Sei que provavelmente me ressente, mas não quero que passe por isso sozinha. O primeiro instinto dela foi rejeitar a oferta completamente. Não precisava da ajuda dele, especialmente não com sua herança.
Era perfeitamente capaz. Mas as palavras de Harold ecoaram na mente, como Eleanor sempre esperou que um dia pudessem se reconciliar. E não podia ignorar a realidade. Estar sob o nome Lancaster novamente poderia proteger seu filho se Aiden voltasse algum dia, especialmente se tentasse exercer direitos que não tinha conquistado. Agradeço a oferta, disse finalmente. Mas vamos deixar claro. Não vou ser sua marionete. Se quer estar envolvido na vida dessa criança, será nos meus termos. Meus e do bebê. Gregory concordou lentamente. Entendo. Um lampejo de alívio cruzou seu rosto. Conversaram por quase uma hora sobre a saúde dela, a data prevista do bebê e os rumores já circulando na imprensa. Gregory ofereceu conectá-la com os melhores médicos e fornecer segurança adicional se necessário. Eve, embora ainda cautelosa, viu o valor potencial em se alinhar com o pai pelo bem de seu filho, se nada mais. Nas semanas que se seguiram, Gregory voltou várias vezes. Até a acompanhou a uma boutique de maternidade de alto padrão, pagando discretamente por uma gama de itens apesar de seus protestos tímidos. Parecia surreal, andando ao lado do homem que evitou por tantos anos, agora se relacionando sobre macaconzinhos minúsculos e coeiros. Parte dela amoleceu quando captou vislumbres de orgulho genuíno nos olhos dele ao pensamento de se tornar avô. Ainda assim, manteve suas muralhas emocionais intactas. Não podia esquecer o pai que perdeu todos os aniversários e raramente ligava, mas Eve permitiu a possibilidade fraca de que as pessoas pudessem mudar, ou pelo menos tentar. Enquanto isso, Aiden permaneceu conspicuamente ausente. Ouviu sussurros através de conhecidos mútuos de que agora estava namorando alguém novo e se gabando de como finalmente se livrara do peso morto. A notícia doeu, mas também fortaleceu sua determinação. Aiden era o passado. E se algum dia ousasse tentar se infiltrar de volta na vida dela, encontraria uma mulher muito diferente, uma que não precisava mais dele. No meio dessa tempestade emocional, Eve tomou um passo decisivo à frente. Concordou em se envolver mais na Lancaster Industries, pelo menos numa base experimental. Gregory organizou uma reunião privada silenciosa com um grupo seleto de membros do conselho da Lancaster Global Holdings. Eve queria entender o funcionamento interno do que seu filho um dia herdaria, como a empresa funcionava e que potencial filantrópico tinha. A reunião foi tensa no início. Membros mais velhos deram olhares longos e céticos. Alguns murmuraram sobre sua gravidez, mas Gregory a apresentou formalmente como sua filha e deixou claro que ela teria voz em questões de influência, especialmente aquelas envolvendo iniciativas beneficentes. Eve conquistou respeito cauteloso quando falou com perguntas afiadas e pensativas sobre ética corporativa, alocação filantrópica e benefícios para funcionários. Não veio para impressionar, mas impressionou. No final da reunião, um membro mais velho do conselho se aproximou, James Caldwell. Você fala com a mesma convicção que sua mãe tinha, disse gentilmente. Todos nós admirávamos Eleanor. Ela era a alma da consciência desta empresa. Ele pausou. É bom ter você aqui. Os olhos da Eve arderam. Obrigada, conseguiu dizer. Só espero conseguir honrar o legado dela. Saiu daquela sala de reunião com um novo senso de propósito. Seu bebê teria um futuro forte e seguro, e Eve garantiria que a Lancaster Global não apenas lucrasse, mas retribuísse. Estava determinada a usar o alcance da empresa para o bem, investindo em educação, habitação acessível e acesso à saúde, causas nas quais sua mãe teria derramado o coração. Ainda assim, nos cantos silenciosos de sua cobertura, Eve lutava com a dor persistente que Aiden deixou para trás. Lembrou-se de como ele a ridicularizou, como a empurrou para a tempestade sem pensar duas vezes. Todos os dias ficava mais forte, mas o hematoma que ele deixou em seu espírito não havia desaparecido. Talvez nunca desaparecesse. Tentou ao máximo viver no presente. Afinal, sua vida tinha mudado. Estava cercada por recursos, por família, complicada como era, e mais importante, por esperança para o futuro do filho. Havia mais bênçãos do que podia contar. Ainda assim, uma pergunta persistente fervilhava na mente da Eve. Aiden algum dia viria procurar por ela. E se viesse, estaria buscando perdão ou fortuna dela. Esse pensamento assombrava seus sonhos. Repetidamente, via o momento em que ele a empurrou para a tempestade. Repetidamente, sentia o mesmo frio, não apenas nos ossos, mas na alma. Mas jurou que se ele voltasse, não encontraria a mesma mulher ingênua esperando. Uma tempestade estava se formando no horizonte. Eve podia senti-la, e desta vez estava pronta para enfrentá-la de frente, armada com conhecimento, poder e vontade férrea. Sua vulnerabilidade havia forjado uma arma mais afiada que a amargura, propósito.
O próximo capítulo da vida dela não seria uma tragédia. Seria uma história de força, redenção e talvez até vingança. Semanas passaram, depois meses. A paz voltou, mas era calmaria antes de um novo tipo de tempestade, uma que ela recebia bem. E finalmente, o dia chegou. Ivy entrou em trabalho de parto numa noite nevada de Seattle. Geada se agarrava às janelas da cobertura como renda. Tinha acabado de finalizar os últimos detalhes para o Centro de Recursos para Mães que planejava lançar quando uma dor aguda e profunda rasgou seu abdômen, uma contração. O primeiro sinal poderoso de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Não apenas a dela, mas o legado que estava trazendo ao mundo. Gregory Lancaster insistiu em contratar um carro particular e uma equipe de segurança completa para garantir que chegasse ao hospital com segurança. Natalie Green, agora sua doula não oficial e apoio constante, correu ao lado no momento em que recebeu a ligação. Harold E. Aston também estava lá, garantindo que cada documento, cada liberação médica fosse devidamente tratada. Cada formulário carregava o peso de um nome que agora significava proteção, legado e sobrevivência. Por um breve segundo, Ivy sentiu uma pontada de tristeza. Nenhum marido ao lado, nenhuma mão para apertar, mas empurrou o pensamento para longe. Já havia lamentado essa ausência. Não precisava disso agora. A ausência de Aiden não mancharia esse milagre. O veículo que a levou não era exatamente uma ambulância. Era um SUV de alto padrão equipado com equipamento médico, cruzando pelas ruas silenciosas de Seattle, a caminho de um hospital de maternidade de primeira. Ivy focou na respiração, o medo se misturando com a empolgação. Lágrimas brotaram nos olhos, não de dor, mas do peso de tudo. Nunca se sentiu tão vulnerável ou tão invencível. Estava trazendo nova vida ao mundo. O trabalho de parto foi longo e exaustivo. Quase 12 horas se passaram. O pai dela andava pelo corredor como um leão enjaulado, se recusando a sair apesar das sugestões educadas da equipe hospitalar. Era a primeira vez que Ivy o via abalado, não por mercados ou fusões, mas pela fragilidade da vida. Natalie ficou ao lado da cama da Ivy, segurando a mão dela, escovando mechas suadas de cabelo da testa, sussurrando encorajamento. Ela sussurrou: "Você está quase lá. É mais forte do que pensa." E Ivy acreditou nela. Harold pairava por perto, garantindo a privacidade e conforto da Ivy a cada momento, calmo, firme, como um farol em águas tempestuosas. E então, com um último empurrão excruciante, um choro penetrante encheu a sala. "É um menino", o médico anunciou. A cabeça da Ivy caiu para trás no travesseiro, lágrimas fluindo livremente. Ouviu o pequeno lamento enquanto seu filho recém-nascido foi colocado gentilmente em seus braços. O rostinho minúsculo e enrugado estava vermelho do esforço das primeiras respirações, e pesava apenas 3 quilogramas. Pequeno, mas perfeito. Naquele momento, o resto do mundo desapareceu. Tudo o que importava era a vida minúscula nos braços da Ivy. O amor que surgiu nela foi diferente de qualquer coisa que já conhecera. Pressionou um beijo suave na testa dele, lágrimas de alegria derramando na bochecha aveludada. Lá fora, o sol começou a nascer sob o horizonte de Seattle, lançando raios dourados e rosa pelo céu. As próximas horas se misturaram numa corrente constante de enfermeiras, médicos e papelada. Gregory eventualmente entrou no quarto, se movendo cautelosamente, sua expressão normalmente severa suavizada por algo raro, gentileza. "Ele é lindo", murmurou, estendendo a mão trêmula para acariciar a cabecinha minúscula do bebê. Ivy deu um sorriso cansado, o rosto ainda corado e úmido de suor. "Ele precisa de um nome", disse, a voz rouca de exaustão. Tinha considerado nomeá-lo em homenagem à mãe ou algo que simbolizasse novos começos. Natalie sugeriu: "Que tal James? Em homenagem ao querido amigo da sua mãe, James Caldwell." Ivy pausou, considerando, então balançou a cabeça gentilmente. "James é lindo, mas não parece bem certo." Harold teve outra ideia. "Sua mãe sempre amou o nome Theodore", ofereceu calmamente. "Disse que significava dádiva de Deus." Os olhos da Ivy se abriram enquanto o nome clicou no coração. Lembrou agora. "Theodore", sussurrou, depois sorriu. "Ted." Olhou para o filho, aninhado em seus braços. "Sim, Theodore Sullivan Lancaster." Gregory concordou, aparentemente satisfeito com o nome, mesmo que a inclusão de Sullivan, o sobrenome de Aiden, carregasse peso complicado. Ivy explicou: "Sullivan fazia parte de mim quando Ted foi concebido. Quero que ele saiba de onde veio. Ambos os lados." Era uma decisão agridoce. Mas Ivy sabia que era a certa. Não ia fingir que seu passado não existia, não importa quão doloroso.
Ted nasceu da mágoa, mas era sua esperança, seu começo. Na semana seguinte, Eve permaneceu numa suíte privada no hospital, criando vínculos com seu recém-nascido. Veículos de notícias fervilharam com manchetes sobre o novo herdeiro de Gregory Lancaster, mas segurança apertada manteve a mídia longe. Eve recusou todos os pedidos de entrevista, determinada a proteger a privacidade do filho. Finalmente, chegou o dia de trazer Ted para casa. Ela o embrulhou numa manta macia cor creme e o carregou para a cobertura, agora transformada com todos os gadgets modernos para bebê imagináveis. Uma rotação de enfermeiras e babá noturna tinham sido arranjadas, cortesia da preocupação e bolsos fundos de Gregory. Eve se sentiu grata e sobrecarregada. Apreciou a ajuda, mas às vezes ansiava pela simplicidade da vida antiga, antes do dinheiro, antes da mídia, antes de tudo ser filtrado através da lente da riqueza e legado. Tarde numa noite, enquanto Ted dormia silenciosamente no berço e o horizonte de Seattle cintilava pelas janelas, Eve ouviu o interfone tocar. Franziu a testa, olhando o relógio. Quase 23 horas. Quem poderia estar visitando agora? Apertou o botão. Sim, senhorita Sullivan, veio a voz da recepção. Tem um cavalheiro aqui embaixo. Diz que a conhece. O nome dele é Aiden Winters. O coração da Eve bateu contra a caixa torácica. Aiden. Depois de meses de silêncio, ele estava finalmente ali. Os pensamentos giraram com possibilidades. Estava ali para se desculpar, para implorar perdão? Ou tinha ouvido sussurros da riqueza dela, do bebê, da vida que agora levava? Respirou devagar, se estabilizando. Manda ele embora, disse, a voz sem emoção e fria. Uma parte dela queria enfrentá-lo, queria que ele visse o que construiu sem ele. Mas outra parte, a mãe protetora nela, não queria caos perto do Ted. O filho estava dormindo lá em cima, e se recusou a permitir drama no santuário dele. Houve uma pausa. Tá fazendo uma cena, o segurança disse cuidadosamente. Sr. Winters diz que não vai embora a menos que fale com a senhora. Eve fechou os olhos. Viu novamente aquela noite tempestuosa, a porta batendo atrás dela, a mala batendo no chão, o frio mordendo sua pele. Lembrou do medo, da traição, e então veio a raiva, e com ela uma estranha sensação de paz. Não era mais a mulher quebrada que ele expulsou. Tá bom, disse. Manda ele para o lounge do térreo. Vou descer. A adrenalina correu pelas veias enquanto dava instruções para a babá ficar de olho no Ted. Vestiu um casaco de lã azul marinho com gola de pele macia e entrou no elevador privado. No caminho para baixo, lembrou a si mesma. Você está no controle agora. Se Aiden tentasse qualquer coisa, a segurança do prédio já estava alertada. Quando as portas do elevador se abriram para o lounge luxuoso e com pouca luz, o avistou instantaneamente. Estava caminhando perto da lareira de mármore, usando um terno amarrotado e não parecendo nada com o homem que antes andava com confiança arrogante. O cabelo estava mais comprido agora, desgrenhado. Os olhos afundados, inquietos. Quando a viu, parou no meio do passo. Eve respirou. Você está diferente. Ela cruzou a sala lentamente, saltos batendo contra a pedra polida. O que você quer, Aiden? Ele passou uma mão trêmula pelo cabelo. Podemos conversar em algum lugar mais privado. Ela não se abalou. Os braços cruzados, a voz calma. Aqui é privado o suficiente. Diga o que veio dizer. O olhar dele se desviou ao redor, captando o ambiente elegante, a lareira, a opulência silenciosa, o porteiro posicionado à distância, uma câmera de segurança discreta piscando no canto. Olha, tenho ouvido coisas, Aiden disse, se remexendo desconfortavelmente. Tá. Ouvi que você conseguiu algum dinheiro e ouvi que teve o bebê. A brutalidade das palavras doeu, mas Eve não se abalou. Sim, disse uniformemente. Tive o bebê, um menino. Não que você se importou em perguntar ou aparecer até agora. Aiden fez uma careta. Eu estraguei tudo, Eve. Tava num lugar ruim. O trabalho era um pesadelo. Tava sob pressão e agi como um idiota. Sei disso. Quero consertar as coisas. Ela arqueou uma sobrancelha, braços ainda cruzados. Por que agora? A voz estava fria, controlada, mas por dentro o pulso estava subindo. Você me jogou fora durante uma tempestade quando eu estava grávida de 6 meses. Lembrou ele. Eu implorei para você ficar calmo, para conversar, e você me empurrou para fora. Me chamou de inútil. E agora o quê? Espera que eu acredite que você mudou. Ele parecia genuinamente arrependido, mas os olhos continuavam vagando pelo lounge,
captando as paredes de mármore, os móveis selecionados, a riqueza silenciosa. As coisas estavam caóticas naquela época. Não sabia o que estava fazendo, disse. Mas vejo agora o quanto estava errado. Tô pronto para ser pai do nosso filho. O coração da Ivy bateu forte. Não de esperança, mas de fúria. Você nem sabe o nome do seu filho. Ele hesitou. Não sei. Você tem razão. Mas é por isso que tô aqui. Quero tentar. Houve um tempo quando essas palavras poderiam tê-la despedaçado, poderiam ter dado esperança. Mas agora as via pelo que eram, vazias. Lembrou das noites que ele chegava bêbado em casa, do jeito que ridicularizou sua barriga crescente, do jeito que a fez se sentir como nada. Esse homem era realmente capaz de mudar. Ou estava aqui apenas por causa do que ouviu sobre a cobertura, a fortuna Lancaster? É tarde demais, Aiden, disse suavemente, mas com determinação. Você nos abandonou, a mim e seu filho. Não precisamos de você. A expressão dele se contorceu em desespero. Por favor, Ivy, me deixa ver meu filho só uma vez. Tenho direito. Os olhos dela se estreitaram como uma lâmina. Não me fale sobre direitos. Você perdeu esses na noite que me jogou fora. Deu um passo à frente, a voz baixa mas cortante. Se quiser perseguir isso legalmente, fique à vontade. Vai descobrir muito rapidamente que meus recursos são muito mais extensos do que pode imaginar. O rosto de Aiden ficou pálido. Deu meio passo para trás. O quê? O que você está dizendo? A voz da Ivy era baixa, controlada, letal. Tô dizendo que você não tem ideia com quem está lidando. Deu outro passo mais perto. Sou uma Lancaster. Meu filho é herdeiro Lancaster. Se tentar qualquer coisa, vou te enterrar em processos e ordens de restrição. Não vai nem conseguir chegar a um quarteirão de nós. Ele engoliu com dificuldade, a bravata falsa vacilando. Só pensei que pudéssemos conversar, tentar encontrar um caminho de volta, ser uma família de novo. Ivy quase riu. Família. A mente lampejou com imagens. A solidão, a humilhação, as noites que chorou sozinha no escuro, o hematoma que ele deixou na alma dela. Você chegou tarde demais, Ivy disse calmamente. Tenho uma família agora. Meu filho, minha amiga Nathalie, meu pai, e o legado que tô construindo. Pausou. A voz estava calma, mas por baixo da superfície, o pulso latejava como tambores de guerra. Você não tem lugar nisso. Do outro lado do lounge, o porteiro pigarreou discretamente, sentindo a tensão. Aiden olhou em direção a ele, depois de volta para Ivy, a expressão se contorcendo. Não vou desistir, murmurou. A voz rachou, parte desafio, parte desespero, mas Ivy viu através disso. Mas Ivy não piscou. Essa conversa acabou, disse sem expressão. Se tem mais alguma coisa para dizer, manda através do meu advogado. Virou, caminhando em direção ao elevador sem olhar para trás. Ele gritou atrás dela, mas ela não parou. Cada passo era uma escolha. Cada centímetro de distância uma declaração. Os passos eram instáveis, mas a coluna permaneceu reta. Adrenalina zumbia pelo corpo, raiva, alívio e outra coisa. Vitória. Tinha conseguido. Tinha enfrentado o homem que a quebrou e mantido sua posição. Não apenas sobreviveu a ele, mas se elevou acima dele. Quando voltou à cobertura, Ted ainda dormia profundamente no berço. Ivy se aproximou silenciosamente e se inclinou, escovando gentilmente a penugem macia na cabeça dele. Uma lágrima escorreu pela bochecha, mas desta vez não era tristeza. Era propósito. Ela o protegeria sempre. Aiden Winters nunca mais os machucaria, mas monstros raramente vão embora em paz. O que Ivy não sabia era que o desespero de Aiden logo o empurraria para algo mais sombrio, algo que ameaçaria tudo pelo que lutou para construir. Nas semanas seguintes à visita inesperada dele, Ivy se jogou na maternidade e no sonho filantrópico. O Centro Memorial Eleanor Lancaster, nomeado em honra à mãe, estava quase pronto para abrir numa casa geminada lindamente renovada num bairro familiar de Seattle. Com a ajuda da Nathalie, Ivy supervisionou cada detalhe, desde agendar oficinas para pais e sessões de aconselhamento até fazer parcerias com hospitais locais para referências e apoio. Cada prateleira, cada berço, cada quadro de avisos tinha suas impressões digitais. Isso não era caridade. Era recuperação. Era uma causa enraizada profundamente na própria experiência dela, sua luta, seu isolamento e sua vontade de se erguer. Gregory continuou constante, ainda formal, mas firme.
Honrou o espaço da Ivy oferecendo apoio inabalável, financeiro e emocional. Na abertura oficial do centro, ficou ao lado da Ivy e Natalie enquanto cortaram a fita cerimonial. Câmeras piscaram, capturando o momento para veículos de mídia locais. Gregory fez um discurso breve elogiando a paixão e compromisso da Ivy com o serviço comunitário. A palavra orgulhoso saiu de seus lábios e a surpreendeu. Por um momento fugaz, algo real passou entre eles, um lampejo do vínculo que ela ansiou a vida toda. Não era perfeito, mas era algo, e talvez por ora isso fosse suficiente. Ainda assim, nas sombras de sua alegria, um sussurro de inquietação permaneceu. Aiden, sua recusa em deixá-lo ver Ted o abalou. Notou mais de uma vez uma figura rondando perto da entrada do lobby, desaparecendo no momento que olhava 2 vezes. Havia também ligações estranhas, números que não reconhecia, silêncio quando atendia, e o instinto persistente no estômago, que aprendeu a confiar, dizia que isso não acabou. E lá no fundo, suspeitava que Aiden estava por trás disso. Ivy tinha certeza agora. Ele estava esperando, observando, procurando o momento perfeito para encurralá-la novamente. Como um predador circulando a presa, julgando erroneamente que retornará para encontrar a mesma mulher que deixou para trás. Meses depois, chegou o convite que mudaria tudo. A Fundação Beneficente de Seattle organizou um gala anual para arrecadar fundos para várias causas locais, e como reconhecimento pelo trabalho da Ivy, ela foi convidada como palestrante principal. O evento seria realizado no Grand Ballroom do hotel mais prestigioso de Seattle, com a presença esperada de centenas de filantropos, líderes empresariais e personalidades da mídia. Era uma oportunidade de ouro para promover o Centro Memorial Eleanor Lancaster e angariar apoio para futuros projetos. Gregory incentivou sua participação. É hora de você assumir seu lugar, disse durante uma visita à cobertura. Sua mãe teria ficado orgulhosa. Ivy aceitou, mas com uma condição: nada de fanfarra excessiva. Queria que o foco permanecesse na missão, não nela pessoalmente. Na noite do gala, ela se vestiu com elegância discreta, um vestido azul marinho que realçava sua figura pós-parto sem ser ostensivo, acompanhado de joias simples mas refinadas. Ted ficou em casa com a babá e Natalie prometeu encontrá-la no evento após resolver alguns detalhes de última hora no centro. Quando Ivy chegou ao hotel, foi imediatamente cercada por fotógrafos e repórteres. Senhorita Lancaster, como se sente sobre assumir um papel mais ativo na filantropia de Seattle? Pode nos falar sobre seus planos futuros para o centro? Há verdade nos rumores de que planeja expandir para outras cidades. Ela respondeu com graça e diplomacia, sempre redirecionando a atenção para a causa e longe de sua pessoa. Dentro do salão, ela circulou graciosamente entre CIOR, filantropos e funcionários públicos. Perguntas fluíram sobre o centro, sobre suas metas, sobre o que vinha a seguir. Respondia cada uma com elegância, sua presença radia. Você já parou para pensar no que faria se descobrisse que a pessoa que mais ama no mundo, na verdade quer te ver morta? Não, não é filme de terror. É a história real de uma mulher que viveu o pior pesadelo que alguém pode imaginar. E cara, o que aconteceu depois vai te deixar de queixo caído. Então, imagina a cena. Anna estava ali, 6 meses de gravidez, curtindo uma viagem romântica nas montanhas com o marido. Ela acreditava que aquela escapada ia salvar o casamento deles. Coitada! Se ela soubesse o que estava passando na cabeça do David naquele momento. O vento cortava o rosto dela enquanto caminhavam pela trilha estreita. Anna segurava a barriga com carinho, sonhando com o futuro da família. David? Bem, ele estava calculando a melhor hora para executar o plano dele. Que vista linda, né? Anna suspirou, olhando para o abismo lá embaixo. Perfeita, David respondeu friamente. Linda e perfeita para resolver problemas. Antes que ela pudesse entender o que ele quis dizer. Empurrão. Assim, do nada. A mulher grávida despencando o penhasco abaixo, gritando desesperadamente enquanto o vento engolia seus gritos de socorro. Mas aqui que a coisa fica insana, pessoal. Por puro milagre, Anna conseguiu se agarrar num galho que estava saindo da rocha. As mãos sangrando, o corpo todo doendo, pendurada sobre a morte certa. E o que o amoroso marido fez? Se abaixou para ajudar? Claro que não. David ficou ali parado, olhando para baixo com a cara mais fria do mundo. Anna implorando. David, me ajuda. É seu filho. E sabe o que esse desgraçado respondeu? É exatamente por isso que você tem que sumir, Anna. Com vocês duas fora do meu caminho, tudo fica meu. O dinheiro, a casa, a liberdade. Vocês só atrapalham minha vida. Gente,
Que tipo de monstro fala isso pra própria esposa grávida? Mas espera que a história só tá começando. Enquanto Ana se segurava por um fio, literalmente, David simplesmente foi embora. Deixou ela ali pra morrer sozinha. O cara nem olhou pra trás, imaginem só que frieza. Ana estava quase desmaiando quando escutou vozes se aproximando. Outros turistas vinham pela trilha. Será que iam chegar a tempo? Ou será que as forças dela iam acabar antes? Agora, vou contar pra vocês como essa mulher não só sobreviveu ao impossível, mas também deu a volta por cima de um jeito que ninguém esperava. Para entender essa reviravolta maluca, preciso voltar no tempo e mostrar como Ana chegou nesse ponto. Porque, cara, ninguém nasce sendo vítima. As pessoas se tornam vítimas aos poucos, sem perceber. Ana tinha 22 anos quando conheceu David. O cara era tudo que uma menina sonha. Charmoso, ambicioso, sabia falar as palavras certas. Prometeu mundo e fundos para ela. No casamento, Ana se sentia vivendo um conto de fadas. No começo, até parecia mesmo. Mas sabe como é, né? Máscara não dura para sempre. Aos poucos, David começou a mudar. Chegava tarde em casa cheirando a perfume que não era da Ana. Quando ela perguntava alguma coisa, ele revirava os olhos e falava: "Para de paranoia, Ana. Você tá grávida, tá emocional demais." Clássico, né? Faz a pessoa duvidar da própria sanidade. Quando Ana viu o teste positivo da gravidez, foi a coisa mais linda do mundo. Ela correu contar pro David, esperando que ele ficasse emocionado. Mas o sorriso dele foi tão falso que até doeu. Legal, foi só isso que ele disse. Abraçou ela daquele jeito frio, como se estivesse abraçando um estranho. Mas Ana, desesperada por amor, por uma família de verdade, ignorou todos os sinais. Decorou o quartinho do bebê, comprou roupinhas, mostrava tudo pro David. Ele fingia interesse, mas qualquer um percebia que estava com a cabeça em outro lugar. Os pais da Ana achavam ela sortuda. Que marido maravilhoso, diziam. Se eles soubessem. À noite, quando David virava pro outro lado na cama, Ana ficava acordada conversando baixinho com a barriga. Vai ficar tudo bem, meu amor. Quando você nascer, papai vai voltar a ser carinhoso. Que ingenuidade, não é? Um dia, lavando a roupa do David, Ana achou um recibo no bolso do casaco. Uma pulseira caríssima comprada há poucos dias, que nunca chegou nas mãos dela. O coração da coitada quase parou. Mas ainda assim ela tentou se convencer. Deve ser surpresa de aniversário. A gota d'água veio numa tarde quando Ana resolveu fazer uma surpresa, levar almoço pro David no escritório. Chegou lá toda animada e, cadê ele? A secretária gaguejou. Ah, ele saiu mais cedo com uma cliente. Na mesa da secretária tinha um buquê de rosas com um cartão. Pro meu amor, mal posso esperar para te ver hoje à noite. Não estava assinado com o nome da Ana. Aquela noite, quando David chegou fedendo a perfume estranho, Ana estava sentada na cozinha com o jantar frio na mesa. Queria gritar, queria confrontar, mas as palavras emperraram na garganta. Medo de escutar a verdade. Aí o celular do David tocou em cima da bancada. A tela acendeu com uma mensagem que mudou tudo. Mal posso esperar para te ver amanhã, meu amor. A noite passada foi inesquecível. Para sempre sua, Clara. Pronto. O mundo da Ana desabou. Quem é Clara? Ana perguntou com a voz tremendo. David arrancou o celular da mão dela. Não mexe nas minhas mensagens. Isso não é da sua conta. Como assim não é da minha conta? Eu sou sua esposa. Tô esperando seu filho. Para com isso, ele gritou. Você sempre exagera tudo. É paranoica, ciumenta e patética. Clara é só colega de trabalho. Mas a mentira ficou pesada no ar, fedendo a traição. Ana chorou até não ter mais lágrimas. Olhou para a barriga e sussurrou. Desculpa, meu bem. Eu achava que seu pai amava a gente. O silêncio daquela casa virou sufocante. Ana sabia que não estava imaginando coisas. David tinha uma amante. E como descobriu depois, os planos dele eram muito piores do que uma simples traição. Depois da briga, David mal falava com Ana. Quando falava, as palavras saíam afiadas como navalha. Até que um dia, do nada, ele mudou completamente. Chegou em casa sorrindo, um sorriso que quase parecia sincero, e colocou um envelope na frente dela. O que é isso? Uma viagem, David falou docemente. Só nós dois. Eu sei que tenho sido distante. Quero consertar isso. Vamos lembrar do que tínhamos antes. Cara, Ana quis acreditar tanto naquilo. Esperança é uma coisa poderosa demais, né? Ela pensou,
Talvez ele tenha percebido que ama a gente. É uma pousada na montanha, David continuou. Lugar lindo, ar puro. Vai ser bom para você e pro bebê. Como uma segunda lua de mel. Ana chorou de emoção. Ligou até para a mãe contando que David tinha planejado uma surpresa romântica. A mãe suspirou aliviada. Se ela soubesse que David já tinha prometido para Clara que tudo ia ser resolvido em breve. No dia da viagem, David bancou o marido perfeito. Carregou as malas, abriu a porta do carro, segurou a mão da Ana durante todo o trajeto. O coração machucado dela começou a ter esperança de novo. Obrigada por fazer isso, Ana sussurrou, encostando a cabeça no vidro do carro. Eu sabia que ainda me amava. David apertou a mão dela, sorrindo. Mas por trás daquele sorriso, a mente dele sussurrava a verdade mais cruel. Aquela seria a última viagem da Ana. A estrada subia serpenteando pela montanha. As árvores ficaram mais densas, o ar mais frio. Ana sorriu, sem saber que o perigo estava sentado bem do lado dela. Quando chegaram no mirante, Ana ficou encantada. Que lugar lindo! Ela segurava a barriga, sentindo o bebê chutar. Parece que o mundo inteiro está aos nossos pés. David olhou pro abismo. Não viu beleza. Viu oportunidade. David, Ana se virou para ele com lágrimas nos olhos. Eu sei que as coisas não têm sido perfeitas, mas ainda te amo. Acredito que podemos ser felizes de novo. E você? Por uma fração de segundo, David hesitou. Mas a ambição esmagou qualquer resquício de humanidade que ainda existia nele. Foi então que ele fez o impensável. As mãos de David nas costas da Ana pareciam um carinho. Ela até fechou os olhos, sentindo alívio. Obrigada por me trazer aqui, sussurrou. E foi nesse momento que ele empurrou com toda a força. Ana gritou quando seu corpo foi lançado sobre a beira. Por um segundo apavorante, só tinha ar embaixo dos pés dela. Mas por sorte, ou milagre, ela conseguiu agarrar aquele galho. David, me ajuda. É seu filho. E a resposta dele foi a coisa mais fria que vocês podem imaginar. É exatamente por isso que isso tem que acontecer, Ana. Tchau. O galho gemia com o peso dela. Ana sabia que não ia aguentar muito tempo. E então, vozes. Pessoas se aproximando. Mas será que chegaram a tempo? Entre o grupo de turistas estava um homem com um olhar afiado que notou um pedaço de lenço da Ana preso num galho lá embaixo. Espera. Ele apontou pro penhasco. Tem alguém ali embaixo. O nome dele era Miguel, e ele estava prestes a mudar a vida da Ana para sempre. Miguel era bilionário, acostumado a tomar decisões rápidas. Não hesitou nem um segundo. Chamem o resgate, um turista gritou, mexendo no celular. Miguel já estava amarrando uma corda na cintura. Não tem tempo. Se esperarmos, ela morre. Miguel, é perigoso demais, um deles protestou. Ele deu uma olhada firme. Não tem escolha. E desceu o rapel pelo penhasco, pedras soltas caindo no abismo a cada movimento. O vento chicoteava ao redor, mas ele manteve os olhos fixos na mulher lá embaixo. Ana piscou fraco, tentando manter a consciência. Através da névoa de dor, viu uma figura descendo em sua direção. Um estranho, forte e decidido, como um anjo descendo do céu. Me ajuda, ela sussurrou. Tô aqui, Miguel gritou de volta, a voz carregada de calor que atravessou o desespero dela. Aguenta mais um pouquinho. Quando finalmente chegou até ela, viu os cortes nos braços, o sangue na roupa, o jeito que ela protegia a barriga. O peito dele apertou. Não era só uma mulher. Ela estava grávida. Vou amarrar essa corda em você, disse gentilmente. Não fica com medo. Eu não vou deixar você cair. Os olhos da Ana encheram de lágrimas. Ele tentou me matar. Meu marido. A mandíbula do Miguel travou. Raiva passou pelos olhos dele, mas ele segurou. Aquele não era momento para ódio. Era sobre sobrevivência. Você tá segura agora. Foca na respiração. Vamos tirar você e seu bebê daqui. A subida foi agoniante. Ana gemia a cada movimento, agarrando a barriga, sussurrando orações pro filho. Miguel a protegeu com o próprio corpo, murmurando palavras de encorajamento enquanto o abismo desaparecia embaixo deles. Finalmente chegaram em terra firme. Ana desabou no peito do Miguel, soluçando sem controle. Você tá segura agora, Miguel sussurrou, afastando o cabelo do rosto dela. Sirenes ecoaram na distância quando o time de resgate chegou. Miguel ficou do lado dela, se recusando a soltar, mesmo quando os paramédicos se aproximaram. A mão da Ana agarrou a manga dele. Não me abandona, por favor. Miguel se inclinou mais perto. Não vou. A partir de agora,
Você não tá mais sozinha. A primeira coisa que Ana notou quando acordou foi a maciez da cama. Lençóis lisos, frescos contra a pele, bem diferente do cheiro estéril de hospital ou da terra dura do penhasco. Piscou, tentando focar. Luz do sol entrava por janelas altas com cortinas elegantes. O quarto ao redor era enorme, decorado com pisos de mármore, molduras douradas e lustres que brilhavam como estrelas. Confusão tomou conta dela. Onde estava? Você acordou. Ana virou a cabeça devagar. Sentado ao lado dela estava o homem que tinha salvado ela. Usava terno sob medida agora, postura calma, olhos calorosos mas perspicazes. Você tá segura? Ele tranquilizou. Meu nome é Miguel. Os lábios dela tremeram. Onde eu tô? Na minha casa. Você estava machucada demais para voltar para qualquer outro lugar. O hospital te estabilizou, mas eu trouxe você aqui para se recuperar. Precisava de paz, não de perguntas. As mãos da Ana foram instintivamente pro estômago. Alívio a invadiu quando sentiu um movimento fraco lá dentro. O bebê ainda estava vivo. Miguel notou e se inclinou mais perto. Seu filho tá seguro. Eu prometo. As palavras dele carregavam tanta certeza que Ana acreditou, mesmo ele sendo ainda um estranho. Nas horas seguintes, Ana foi cuidada com uma ternura que nunca tinha conhecido vinda do David. Enfermeiras checavam os ferimentos. Empregados traziam refeições quentes. E Miguel visitava frequentemente, garantindo que ela estava confortável. Ele não intrometia, não exigia explicações. Só oferecia presença silenciosa. Mas o coração da Ana estava pesado. Repassava o horror de novo e de novo. As mãos do David empurrando ela, os olhos frios enquanto implorava por misericórdia, a voz dele pingando ódio. O homem que antes confiava mais que qualquer um queria ela morta. À noite, Ana ficava acordada encarando o teto alto do quarto de hóspedes do Miguel. Se perguntava o que os pais iam pensar se soubessem. Se perguntava que mentiras David estava espalhando naquele exato momento. Um pensamento assustador a atingiu. E se ele estava dizendo para todo mundo que ela tinha morrido? O peito apertou. Imaginou ele abraçando Clara, rindo, comemorando a liberdade recém-conquistada enquanto ela lutava para sobreviver. Na manhã seguinte, Miguel entrou no quarto com uma bandeja de comida. Estudou o rosto pálido dela. Você não dormiu. Ana balançou a cabeça fraco. Fico pensando nele. Meu marido. Ele queria que eu morresse. A mandíbula do Miguel travou. Então ele não merece ser chamado de seu marido. Ana olhou para ele, surpresa com a firmeza no tom. Por um momento, viu algo nos olhos dele, uma intensidade que era mais que compaixão. Antes que pudesse falar, uma empregada correu para dentro, segurando um jornal com mãos trêmulas. Senhor, o senhor precisa ver isso. Miguel desdobrou o jornal. A expressão escureceu na hora. Virou a página para Ana. Ali, em manchetes negras, estavam as palavras que gelaram o sangue dela. Tragédia. Esposa de empresário morre em acidente na montanha. As mãos da Ana tremeram quando pegou o jornal. Miguel segurou para ela. As letras pretas pareciam zombar da existência dela. Esposa de jovem empresário morre em acidente na montanha. Embaixo da manchete tinha uma foto sorridente dela tirada num dia mais feliz, parada ao lado do David. Pro mundo, ela já tinha partido. A garganta fechou enquanto forçava os olhos para baixo, pro artigo. Anna Johnson, esposa amada do empresário David Johnson, perdeu tragicamente a vida numa queda durante viagem na montanha. Fontes próximas da família confirmam que David está devastado pela perda. Devastado. A palavra queimou como fogo. Ana ainda conseguia ver o rosto dele, frio e impassível enquanto implorava para ele salvar ela. Ainda conseguia ouvir a voz dele mandando ela largar o galho. Mas ali, em preto e branco, ele estava bancando viúvo enlutado, enganando todo mundo. Ele quer que eu seja apagada, sussurrou através dos dentes cerrados. Quer que eu seja esquecida. Miguel sentou quieto ao lado dela, o olhar afiado mas cheio de compaixão. Não tentou tirar o jornal dela. Deixou que lesse cada palavra cruel, sabendo que ela precisava encarar aquilo. O artigo continuava. David Johnson, visto ontem com amigos próximos e família, recebeu uma enxurrada de apoio. Um serviço memorial particular está sendo organizado. Os lábios da Ana se abriram em descrença. Um memorial para ela. Enquanto ainda estava viva, ainda respirando, ainda lutando. Eles me enterraram em palavras, sussurrou, tremendo. Roubaram minha vida sem nenhuma cova. Miguel se inclinou para frente. Podem imprimir que mentiras quiserem, mas a verdade está sentada bem aqui. Você sobreviveu,
e essa sobrevivência é seu poder. Ana se virou para ele. Mas o que posso fazer? Para todo mundo, eu já morri. Se voltar agora, David vai. A voz falhou, medo engasgando ela. Os olhos do Miguel endureceram. Não se eu te proteger. A certeza na voz dele a balançou. Ele não estava falando como estranho. Falava como alguém que já tinha decidido que ela estava sob seus cuidados. Pela primeira vez desde a queda, Ana sentiu uma faísca fraca de segurança. Ana fechou o jornal com mãos trêmulas. Ele acha que me venceu. Acha que ganhou. Mas não tem ideia. Miguel se inclinou mais perto. Então não dê essa satisfação para ele. Descanse, secure, e quando chegar a hora, você vai mostrar para o mundo quem Ana Johnson realmente é. Os olhos da Ana brilharam com lágrimas frescas. Mas dessa vez, tinha fogo por trás delas. O peso do artigo do jornal ficou na mente da Ana como pesadelo que não conseguia escapar. Toda vez que fechava os olhos, via a manchete anunciando a morte dela, a foto sorridente de si mesma ao lado do David, e a mentira cruel de que ele era marido enlutado. Era insuportável. Tentou se manter firme pelo bem do filho que carregava, mas o corpo estava mais fraco que a vontade. Dias de estresse, trauma da queda e o fardo pesado da traição corroeram as forças dela. Uma tarde, quando tentou andar pelo salão grande da mansão do Miguel, a visão embaçou, os joelhos cederam, o mundo inclinou e antes que pudesse gritar, desabou no chão de mármore. Ana! A voz do Miguel trovejou enquanto corria até ela. Segurou antes que a cabeça batesse no chão, levantando ela nos braços com gentileza surpreendente para homem da estatura dele. Pânico passou por ele, mas o rosto permaneceu firme. Carregou ela rapidamente para o quarto, gritando pro médico da equipe. Em minutos, um médico chegou, checando o pulso, respiração, o bebê. Miguel ficou no pé da cama, punhos cerrados, olhos nunca saindo do rosto da Ana. Ela tá exausta, o médico finalmente disse. Física e emocionalmente. O corpo tá sob estresse extremo, mas o batimento do bebê tá forte. O que ela precisa agora é descanso completo. Sem medo, sem ansiedade. Quando ficaram sozinhos de novo, Miguel sentou ao lado da cama, estudando o rosto pálido da Ana. Ela se mexeu fraco, os lábios se movendo num sussurro. Não deixe ele levar meu bebê. Miguel se inclinou perto, a mão gentilmente cobrindo a dela. Ninguém vai tocar em você ou sua criança. Eu juro. Pela primeira vez na vida, o bilionário que tinha lutado guerras em salas de reunião e conquistado impérios de aço e vidro se sentiu impotente. Não era sobre dinheiro ou influência. Era sobre proteger uma alma frágil que já tinha perdido tudo. E percebeu com clareza impressionante que não queria só proteger ela. Queria devolver a vida que tinha sido roubada. Conforme a noite caiu, Miguel permaneceu ao lado dela. Se recusou a sair, mesmo quando empregados insistiram para ele descansar. Sentou em silêncio, vigiando ela como sentinela. Toda vez que ela gemia no sono, o peito dele apertava. Toda vez que sussurrava o nome do filho em sonhos, a determinação endurecia. Ao amanhecer, exaustão marcava o rosto dele, mas os olhos queimavam de determinação. Tinha feito uma promessa silenciosa nas horas quietas da noite. Promessa não só de manter Ana viva, mas garantir que justiça fosse feita. Quando Ana acordou e viu ele ainda ali, sussurrou: "Por que tá fazendo isso por mim?" Miguel encontrou o olhar dela firmemente. "Porque ninguém que foi traído como você deveria ter que ficar sozinho de novo." Os dias seguintes passaram num borrão de descanso e recuperação. O corpo da Ana lentamente recuperou forças, mas o coração ainda carregava as cicatrizes da traição. Toda noite acordava de pesadelos, visões dos olhos frios do David, do momento que as mãos dele empurraram ela para a morte. E toda noite, Miguel estava ali, sentado ao lado dela, firme como rocha. Uma noite, quando os pesadelos deixaram ela tremendo, Miguel trouxe uma xícara de chá quente. Sentou de frente para ela no brilho suave da lareira. "Você já se pergunta por que as coisas acontecem do jeito que acontecem?" Ana perguntou de repente, encarando as chamas. Miguel estudou ela cuidadosamente. O tempo todo. "Mas às vezes acho que dor é o que leva a gente até as pessoas que devem nos salvar." Os olhos da Ana se levantaram para os dele, brilhando com lágrimas não derramadas. Não sabia o que dizer. As palavras mexeram algo profundo dentro dela. Algo que pensou ter morrido no momento que David a traiu. Esperança. "Você suportou algo que ninguém deveria suportar." Miguel se inclinou para frente. "Mas ainda tá aqui. Essa força não é só para você. É pro seu filho também. E você não tá mais sozinha, Ana. Não enquanto eu estiver aqui."
O coração dela bateu forte no peito. Por semanas, tinha se sentido como fantasma, apagada do mundo, abandonada por quem deveria proteger ela. Agora, ali estava um homem que falava com convicção, que olhava para ela não como vítima, mas como alguém que valia a pena lutar. Pela primeira vez desde a queda, Ana se permitiu um sorriso pequeno. Era fraco, frágil, mas real. Colocou uma mão sobre a barriga. Só quero que meu bebê cresça seguro, conhecendo amor, não mentiras. O olhar do Miguel suavizou. É exatamente isso que vai acontecer. Vou garantir. Os dias se transformaram em semanas. Ana começou a andar pelos jardins da mansão, os passos cuidadosos mas firmes. Miguel frequentemente acompanhava, perguntando sobre os sonhos, livros favoritos, a vida que uma vez imaginou para si mesma. Devagar, risada voltou para os lábios dela. Hesitante no começo, mas ficando mais forte. Mesmo assim, até quando a esperança florescia, medo nunca saía completamente. David acreditava que ela estava morta, e o mundo acreditava também. Isso dava segurança, mas também incerteza. Será que realmente podia ficar escondida para sempre? Será que podia reconstruir a vida nas sombras? Você realmente acha que posso recomeçar? Ana perguntou numa tarde, andando perto da fonte. Miguel olhou para ela com certeza inabalável. Não só recomeçar. Subir mais alto que antes. Mais forte, intocável. Ana queria acreditar nele. Precisava acreditar. Mas lá no fundo, uma sombra sussurrava que o passado ainda não tinha terminado com ela. Enquanto Ana se recuperava lentamente na mansão do Miguel, David estava se banhando no mundo construído em mentiras. Pro público, ele era o marido enlutado. Mas por trás das portas fechadas, estava comemorando. O seguro de vida da Ana tinha começado a ser processado, e os bens compartilhados no casamento agora estavam sob controle dele. Usava a tristeza como máscara na luz do dia. Mas à noite, a máscara escorregava. Clara, a amante dele, se espreguiçava no sofá de veludo da cobertura que ele tinha alugado para os encontros privados. Tomava champanhe, a risada aguda e cortante, enquanto David enchia outro copo. Para nós, Clara brindou, levantando a taça. Livres finalmente. David sorriu maldoso, batendo o copo no dela. Livres e mais ricos que nunca. Clara deslizou para perto dele. Ainda não acredito como foi fácil. Todo mundo acredita em você. Te olham como o homem destruído. Se soubessem. David riu sombriamente. Nunca vão saber. Pelo que o mundo se preocupa, Ana sumiu para sempre, e ninguém suspeita de nada. Mas mesmo falando isso, uma pontada de inquietação passou pela mente dele. Lembrou do momento no penhasco, como Ana tinha se agarrado desesperadamente naquele galho. Por um segundo breve, tinha se perguntado se ela podia sobreviver. Tinha ido embora rápido, em pânico pelos turistas que se aproximavam. Mas certamente ela tinha morrido. Clara notou a hesitação. O que foi? David balançou a cabeça rapidamente. Nada. Só alívio. Finalmente acabou. Mas não parecia que tinha acabado. No sono, era assombrado por sonhos dos gritos da Ana, dos olhos cheios de traição quando implorou para ele salvar ela. Às vezes acordava suando frio, convencido que escutava a voz dela ecoando no quarto. Na noite seguinte, David foi numa gala organizada por associados do negócio. Vestiu terno preto, expressão solene, história ensaiada. Convidados se aproximaram com simpatia, apertando a mão, batendo no ombro. Tão trágico. Ela era mulher tão gentil. David assentiu, baixando o olhar em tristeza praticada. Por dentro, sentia só triunfo. Cada olhar de pena era vitória. Cada palavra de condolência era prova que a atuação estava funcionando. Mas conforme a noite passava, algo estranho aconteceu. Do outro lado do salão, vislumbrou uma mulher saindo de um carro preto. Por um momento fugaz, o coração parou. Ela se movia com graça, a figura familiar, a cabeça erguida. Piscou, se livrando da visão. Não podia ser. Ana estava morta. Tinha garantido isso. Mesmo assim, quando a mulher entrou na gala, o punho do David apertou o copo até quase quebrar. Porque o que viu nos olhos dela não era morte. Era fogo. E estava vindo para ele. Nas semanas que seguiram o resgate.